Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET final avaliativo de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Gente, então aqui no PET avaliativo, a gente vai começar fazendo uma atividade que tem a ver com o conteúdo que nós estudamos no PET 1. A gente vai falar então sobre esse gênero textual aqui, ó, o artigo de opinião, tá certo? E aí é importante que você observe nesse texto que vai ser apresentado aqui embaixo, o modo como os parágrafos se articulam, os mecanismos linguísticos empregados pelo autor para garantir essa articulação, que é a ligação entre os parágrafos, bem como a introdução e retomada de palavras e expressões ao longo do texto. Então a gente vai refletir sobre qual que é a ordem lógica que o autor usou para organizar os parágrafos do texto dele. Esse texto aí, como é um artigo de opinião, o autor está defendendo o ponto de vista dele com relação a um tema, um assunto, né? E normalmente os artigos de opinião, o assunto deles, o tema deles é um tema polêmico. Nesse caso aqui, então, ó, o título do texto é "Sou contra a redução da maioridade penal". Então, você quer assunto mais polêmico do que esse? E aí, o autor, o Renato Roseno, ele vai defender a opinião dele com relação a esse assunto aqui. Ele vai falar por que ele é contra a redução da maioridade penal. E aí, o que você tem que fazer nessa atividade? Você tem que falar qual que é a ordem correta desse texto. Cada um desses itens aqui, ó, que estão enumerados, 1, 2, 3, vai até o 7. Cada um desses trechos aqui é um parágrafo do texto desse autor. Só que eles foram colocados fora de ordem. E aí você vai escrever aqui nessa coluna qual que seria a ordem correta, né? Qual que é o parágrafo que vem primeiro, qual que é o parágrafo aqui, ó, o trecho que vem primeiro, qual que é o segundo, terceiro e assim por diante. Com base nessa numeração aqui, ó. Esse aqui é o trecho 1. Esse aqui é o trecho 2. No caso, se a gente fosse colocar esse texto aqui na ordem certa, esse 1 aqui, ó, seria o segundo parágrafo. Já coloquei aqui para vocês. Mas antes de contar a resposta logo de uma vez, vou passar algumas orientações, algumas explicações aqui para vocês. Gente, esse texto aqui está disponível nesse site, tá? Que é do Ministério Público do Paraná. Lá que eu encontrei o texto original. Eu confesso para vocês que eu tentei fazer essa organização dos parágrafos do jeitinho que o PET pediu, ou seja, confiando só na minha leitura, na minha interpretação, na minha análise desse texto. Só que aí eu só consegui colocar no lugar certo 2 parágrafos. Então eu considero essa aqui a atividade mais difícil de todos os PETs. Foi a única que sozinha, sem olhar a fonte do texto, foi a única que eu não consegui responder de forma totalmente correta sozinha, tá? Nem aquela que a gente fez lá no PET 1 eu não consegui fazer sozinha, não. Eu tive que achar o texto original. Então, essa atividade aqui, ela realmente é bem complexa, tá? Mas dá pra gente aprender bastante coisa fazendo essa atividade. A gente vai aprender principalmente a identificar algumas pistas que fazem com que a gente compreenda qual que é a ordem certa de um texto, qual que é a ordem lógica de um texto, tá certo? Uma observação aqui, gente. Quem for fazer essa atividade no caderno, que não for escrever na apostila, for colocar as respostas no caderno, vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever 2 colunas, vai fazer 2 colunas aí no seu caderno. E aí você vai copiar um pequeno trecho de cada um dos itens da primeira coluna e depois você vai copiar a enumeração correta que está escrita aí do lado direito, ó, de vermelho na segunda coluna.
Então, se você for escrever no seu caderno, não é para você copiar só a enumeração, não. Você vai fazer 2 colunas. Você copia um pedacinho, pode ser esse pedacinho pequenininho aqui, ó, 3 palavrinhas. Copia um pedacinho aqui da primeira coluna, desse primeiro item aqui da primeira coluna, e logo em seguida você faz a segunda coluna aqui e coloca aqui essa enumeração que você vai ver em vermelho aqui, tá? Então, você vem aqui no segundo trechinho aqui, ó, o trecho 2, copia um pedacinho pequenininho aqui, só para eu saber qual que é o trecho, tá? E depois você faz a segunda coluna, coloca uma linha assim no meio, faz a segunda coluna colocando a enumeração bem grandona, assim, bem destacada. Tudo bem? Não vai gastar muita linha não, pode ficar tranquilo, vai gastar 7 linhas certinho, né? Para você poder fazer as suas 2 colunas, tá? Muito bem, gente, eu não vou fazer a leitura do texto todo, não, mas se você quiser fazer a leitura dele inteiro, você pode entrar nesse site aqui, ó, nesse endereço aqui, lá no site do Ministério Público do Paraná. Eu só quero fazer algumas observações, tá certo? Então, é o seguinte, o primeiro parágrafo, colocando esse texto aqui na ordem certa, o primeiro trecho seria o trecho 3. Então, o primeiro parágrafo desse texto é esse aqui, ó. É o trecho número 3, tá? Como que eu sei disso? Qual que seria uma pista que fez com que eu descobrisse isso? Essa aqui foi uma das que eu acertei, das que eu consegui fazer sozinha, tá? Eu descobri que esse aqui é o primeiro parágrafo do texto. Como que eu sei disso? Ele começa assim, ó. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. Então, gente, esse trecho que está marcado de verde, ele é uma pista de que esse é o primeiro parágrafo, porque ele explica qual que foi o fato que motivou a escrita do texto. Ou seja, esse parágrafo apresenta o contexto em que o artigo foi produzido, apresenta o tema, o assunto, e é isso que deve ser escrito na introdução. Então, esse comecinho desse texto aqui, ele explica para a gente o que motivou, o que aconteceu na época em que esse texto foi escrito, que motivou, que levou o autor a querer falar sobre esse assunto. Então, isso aqui introduz, inicia, apresenta o assunto do texto. Então, isso é uma pista de que esse aqui é o primeiro parágrafo, tá certo? Então, depois o segundo parágrafo é esse trecho aqui, ó, o trecho número 1. Esse aqui, ó, é o segundo parágrafo. Então, eu coloquei aqui, ó, que o segundo parágrafo é o trecho 1, tá certo? E esse parágrafo aqui, ele termina assim, ó, valores que defendemos. O que acontece? Esse item 1 termina com defendemos. E o item 6, que é o próximo parágrafo, que é o parágrafo 3, ele começa com defendo. Então, um terminou com defendemos e o outro começou com defendo. Isso é uma pista de que um é a sequência do outro. Tá certo? Então, ele terminou falando aqui, ó, sobre os valores que defendemos no trecho 1. E aí, lá embaixo, no trecho 6, que a gente vai colocar como sendo o terceiro parágrafo, aqui no trecho 6, ele começa falando sobre quais que são os valores que ele defende. Ó, defendo uma sociedade. Então, isso é uma pista de que o trecho 1 e o trecho 6 são uma sequência. Um tem que vir depois do outro. Por isso que a gente colocou aqui, ó, que o segundo parágrafo é o trecho 1 e o terceiro parágrafo é o trecho 6, tá certo? Aí depois o próximo parágrafo, colocando aqui em ordem, é o trecho número 4, que ele já tá até aqui, né? Então, o trecho número 4, ele é o quarto parágrafo. E aí, gente, é o seguinte, lá no trecho 6, que a gente acabou de ver, termina falando assim, ó, nosso sistema penal aumenta sua violência, né? Então, o nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas, ele acaba aumentando sua violência. Então, ele terminou falando sobre o sistema penal brasileiro. E aí, a gente vai observar que no quarto item, no item número 4, o texto começa falando do sistema de segurança pública. Isso é uma pista de que um é a sequência do outro. Então, eu terminei aqui o trecho 6 falando do sistema penal, e aí no próximo trecho, que é o número 4, eu comecei falando do sistema de segurança pública, do sistema penal. Então, isso é uma demonstração de que um é o complemento, é a sequência do outro.
Depois, gente, o quinto parágrafo é o trecho 2. Então, já coloquei aqui, ó, que o quinto parágrafo é o trecho 2. O trecho 2 é esse aqui, tá certo? Porque o que acontece? Até esse momento, o autor falou sobre o que ele defende, o que ele é a favor. Então, pela lógica, logo em seguida, o autor decidiu falar sobre o que ele é contra. Primeiro ele falou sobre o que ele defende, sobre o que ele é a favor, e depois, aqui nesse trecho 2, ele decidiu falar sobre o que ele é contra. E isso nos ajuda a entender a sequência lógica do texto, ou seja, por que os parágrafos foram escritos nessa ordem, né? Então ele decidiu falar primeiramente sobre as coisas que ele é a favor e logo em seguida sobre as coisas que ele é contra. Por isso que o quinto parágrafo é o trecho 2. Depois vem o próximo parágrafo, o sexto parágrafo, é o trecho 7. Então o sexto parágrafo é o trecho 7, esse último aqui, ó. E esse último parágrafo aqui, ele serve para introduzir, para conectar a argumentação, esses motivos, né, que o autor apresentou, explicando o que ele defende, o que ele não defende. Então, esse parágrafo aqui vai unir essa argumentação, afirmando que o tema é complexo. Então, ele faz essa junção entre a argumentação e a conclusão, afirmando que o tema, que esse assunto aí da maioridade penal, é um tema muito complexo. Portanto, a solução para essa questão, para esse problema, também vai ser complexa. E aí, logo em seguida, é apresentado o último parágrafo, que é o trecho número 5. E nesse parágrafo são apresentadas as medidas que o autor acredita serem as mais adequadas para solucionar o problema descrito. Então, o sexto parágrafo, que é esse trechinho número 7 aqui, ele introduz a conclusão. E qual que é a conclusão? É o trecho no qual o autor apresentou a solução para o problema. As medidas que ele acredita que vão solucionar esse problema. E onde que tem isso? É lá no trecho número 5. Por isso que o trecho número 5 é o último parágrafo, é a conclusão do meu texto. Outra pista disso, gente, de que esse parágrafo aqui é o último, é a conclusão, é esse trechinho que eu marquei de verde aqui, ó. A decisão agora é nossa. Se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas, né? Então, esse trecho aí que eu marquei de verde é uma pista de que esse é o último parágrafo, pois é uma frase de efeito, uma frase impactante, que conclui o assunto explicando qual que é a decisão que o Brasil deve tomar para solucionar o problema citado. E é isso que a conclusão deve apresentar, possíveis soluções para o problema. Então, nesse trechinho aqui foram apresentadas possíveis soluções, por isso que esse é o parágrafo de conclusão. Então, deixa eu voltar aqui para vocês pegarem a enumeração correta. Vai ficar assim, ó. Então, na primeira coluna, você vai copiar um trechinho de cada parágrafo, né? Você vai olhar o trecho 1, copia um pedacinho, o trecho 2, copia um pedacinho, e depois você vai colocar na segunda coluna a seguinte enumeração: 3, 1, 6. Tá anotando aí, gente? Depois vem 4, 2, 7, 5. Então, essa é a enumeração desse texto, tá certo? Vamos continuar aqui. Agora, nessas próximas atividades, a gente vai falar sobre a literatura brasileira negra, né, feita por pessoas negras. E também vamos falar um pouco sobre a música e o poema, sobre os gêneros textuais ligados à música e à poesia. Aí vem esse poema aqui, ó, a gente trabalhou ele em um dos PETs, né, que a gente estudou. A gente já fez a interpretação desse texto aqui. Então, eu vou ler aqui para vocês só um trechinho, né, que vai ajudar a gente a responder a pergunta que foi proposta aí. Então, esse poema aqui, ó, Vozes Mulheres, ele fala o seguinte: a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Então, aqui a gente já tem uma referência aos escravizados que foram trazidos para o Brasil nos porões dos navios.
Depois fala aqui também, ó, a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Então isso aqui também é uma referência à escravidão, né? Dizendo aqui que a avó do eu lírico foi escravizada pelos brancos donos de tudo. Isso aí vai ajudar a gente a responder qual que é o assunto, qual que é o problema tratado aqui nesse poema. Então a gente tem aqui a pergunta, ó, o poema de Conceição Evaristo retoma um terrível acontecimento que sobreveio aos negros durante muitos anos. Escreva um parágrafo em que diga qual é esse acontecimento e quais consequências ele deixou para a humanidade. Além disso, você deve dizer o que acha da questão do racismo em nossa sociedade. Nessa atividade, eu vou responder uma parte para vocês e a outra parte, que é pessoal, fica por conta de vocês. Vocês vão fazer sozinhos, tudo bem? Então, essa parte que está de vermelho aqui, você pode copiar. E a parte que está de verde aqui, ó, significa que você vai dar a sua opinião sobre a questão do racismo. Então, primeiro perguntou aí qual que foi o acontecimento terrível que sobreveio aos negros. Foi isso aqui, ó. O terrível acontecimento que sobreveio aos negros durante muitos anos foi a escravidão. Agora a gente vai falar sobre as consequências disso. As consequências disso para a humanidade foram a morte de milhões de pessoas negras, o sofrimento a que outros milhões foram submetidos, o enriquecimento de pessoas e países às custas da exploração desses povos, a marginalização dos remanescentes após o fim da escravidão, porque eles não tiveram apoio, né? E a disseminação do racismo. Aí, para introduzir a parte que você vai colocar a sua opinião, você pode começar assim, ó. Sobre a questão do racismo na nossa sociedade, hoje, eu acredito que... Aí você vai colocar aqui qual que é a sua opinião sobre o racismo, tá certo? Essa parte que está de verde aqui é com você, então. Não tem certo e errado não, né? Você pode colocar a sua opinião, tudo bem? Se você quiser colocar mais alguma consequência aqui que foi provocada pela escravidão, se você lembrar de mais alguma consequência, você pode colocar aqui também. Então tira um print aí para você poder copiar depois com calma. Agora nós vamos fazer o estudo dessa música aqui, ó, Maria da Vila Matilde, que é interpretada pela Elza Soares. A gente também já fez o estudo dessa música aqui nos PETs anteriores, né? Então a gente já sabe qual que é o contexto, o que essa música aqui fala. Vou só chamar a atenção de vocês para alguns pontos aqui, ó. Então a música se chama Maria da Vila Matilde, o que nos faz subentender que o eu lírico, o personagem que está falando, que está contando uma história aqui, é uma mulher, tá certo? Então é uma mulher, e aí o que essa mulher está fazendo, o que essa mulher está contando aqui nessa letra de música? Ela vai falar assim, ó, cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Então ela está sendo vítima de algum tipo de crime. Então se ela vai ligar para o 180 é o número de denúncia de casos de violência doméstica. Então ela está sendo vítima de ameaça ou de propriamente dita violência doméstica, tá certo? Então ela está pedindo ajuda para as autoridades. E aí ela está com medo, ela está sofrendo que tipo de violência? É isso aqui, ó. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Então a pessoa que vive com ela está ameaçando agredi-la fisicamente. É por isso que ela está pedindo ajuda, está ligando lá para o 180, que é o número de denúncia contra a violência doméstica, né? Então é isso que está acontecendo nessa história. O eu lírico, que é uma mulher, está sendo ameaçado aí de ser agredida fisicamente. Quem está agredindo essa mulher é um mané. Então essa é uma expressão masculina, portanto a gente subentende que então a gente subentende que o personagem que está agredindo, né, que está ameaçando agredir o eu lírico é um homem, né? E pelo contexto, pelo nosso conhecimento de mundo, pelas nossas inferências, a gente subentende que a relação entre a Maria da Vila Matilde e esse mané aqui, né, esse homem que está querendo agredi-la, é uma relação íntima. Então eles são um casal, eles são casados, eles são marido e mulher, tá certo? Aí vem a pergunta aqui, ó, essas duas perguntas aqui. Letra A. Quem fala nessa música
É um homem ou uma mulher? Para quem essa pessoa está falando? Qual é o vínculo entre essas pessoas? É o seguinte, quem fala é uma mulher, ela se dirige a um homem e provavelmente o vínculo entre eles, a ligação entre eles, é de marido e mulher. Eles são um casal, eles têm um relacionamento íntimo, eles são companheiros. Aí você pode escolher a expressão que você vai querer usar para definir o nível de vínculo, né, a relação de vínculo entre esses dois personagens. Se você quiser colocar que eles são um casal, né, fica uma resposta curtinha e correta. Letra B. O que ela está sentindo? O que leva você a pensar isso? Ela está revoltada, indignada com a ameaça de violência doméstica. Prova disso é que ela fala que vai chamar a polícia, né, que vai fazer uma denúncia. E que ele vai se arrepender de levantar a mão para ela, né? Então, ela está indignada com essa ameaça de violência e a prova disso é que ela está dizendo que vai fazer uma denúncia e ela afirma que esse agressor vai se arrepender de tentar bater nela, né? De levantar a mão para ela. Letra C. O problema da violência contra a mulher, infelizmente, é muito comum em nosso meio. Diga pelo menos uma forma para que possamos solucionar isso. Então, é para você colocar pelo menos uma, né? Eu coloquei aqui 3 para vocês. Aí você decide se você quiser copiar tudo, se você quiser colocar uma delas, se você quiser colocar 2, né? Você que decide aí. Então, eu coloquei aqui, ó. Para resolver, né? Para amenizar, solucionar esse problema, poderiam ser adotadas as seguintes medidas. Criação de uma rede de apoio às vítimas com assistência social, jurídica, psicológica, financeira e de segurança para que não tenham medo de denunciar. Outra opção, punições mais severas aos agressores. Outra opção de resposta, mais agilidade da justiça para fazer cumprir a lei. Mas o ideal é que todas essas medidas aqui sejam adotadas conjuntamente, né? Pelo menos essa é a minha opinião.